Bom dia! Como que você está? Estou passando aqui para te desejar um ótimo dia. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. A nossa mensagem de hoje está lá em Mateus 9:11, que diz assim: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aleluia! Glória a Deus! Esse momento era um momento de comunhão entre Jesus, os seus discípulos e algumas outras pessoas. E antes desse versículo acontecer, lá no versículo, vai falar sobre o chamado de Mateus. Mateus, Jesus vai passando, né, diante dali, da onde ele trabalha, que é na alfândega, né, ele era cobrador de impostos, chama Mateus. Aos olhos dos judeus, Mateus era um traidor, porque trabalhava, né, para os romanos, para cobrar impostos absurdos dos judeus. Então, aos olhos do povo, ele não era uma pessoa amigável, boa, era um traidor. Jesus passa e chama Mateus, e Mateus segue. E logo após, ele vai para casa e lá ele começa a comer, comemorar, festejar. E chegam pessoas na casa para comunhar. E os fariseus veem aquilo, ficam indignados, achando que o convite seria só para eles, o convite deveria ser só para pessoas ilustres, né? Naquele momento. E aí eles questionam: como assim? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aleluia. E no versículo seguinte vai dizer assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Aleluia. E é aí que nós vamos refletir no nosso dia de hoje. Nós um dia foi esse publicano. Nós um dia foi esse pecador. E mesmo assim, Jesus olhou para mim e para você. Nós, aos olhos da sociedade, não merecíamos atenção. Apenas julgamento, condenação, humilhação, rejeição. Mas Cristo olhou para nós. Assim como Cristo olhou para Mateus naquele lugar de trabalho dele. Mas Mateus estava ali dizendo: quando chegará a minha vez? De alguém olhar para mim e ver que eu estou aqui porque se eu não fizer isso, é um trabalho. E nós, Jesus olhou para nós. E eu quero refletir hoje aos irmãos, entendendo que nós não somos merecedores de nada, mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança. Que hoje você venha entender que esse amor está aí, disponível, continua disponível para mim e para você. Então, se você que vai ouvir esse áudio está pensando: acabou. A sociedade já diz um decreto, já decretou rejeição, humilhação, abandono. Mas Jesus está passando por aí dizendo: venha, me acompanha, que ainda existe algo para ser feito na sua vida.
Jesus passou para aquele homem que cobrava imposto do seu próprio povo. Mas ele não mediu, ele não pensou duas vezes para acompanhar Jesus. Ficar nesse lugar de tristeza profunda não vai te revelar a luz, mas você decidir caminhar, decidir levantar, decidir posicionar diante de Jesus, isso sim vai trazer a transformação da sua vida. Os sãos vai segurar nas nossas mãos, mas são os enfermos que precisam da cura. É os pecadores que precisam da salvação, da vida, da direção, do socorro. Então que você venha refletir nesse dia de hoje, entendendo a importância de decidir se levantar, assim como Mateus fez. Mateus não estava nem aí, porque iam dizer pelo que aquilo que estavam falando. Eu imagino Mateus diante dos olhares perversos dos homens, o quanto ele era ferido, o quanto ele ouvia palavras de maldição. Traidor, rejeitado, perdido, traidor, condenado. E quando Jesus, oh aleluia, quando Jesus passa por ele e diz, venha, ele não perguntou para onde, ele não perguntou por quê, ele simplesmente foi, oh aleluia. Jesus está passando aí e diz, venha, aleluia, venha todos os que estão cansados e sobrecarregados, venha todos os oprimidos, venha os abandonados, os traídos, os perversos, os cruéis, os malfeitores, venha com pecado, porque Deus ama o pecador, abomina o pecado, mas o pecador ele ama, que por mim, por você, ele foi como um sacrifício vivo, pregado naquela cruz para dizer, venha como está, porque da maneira que você está, você não vai ficar, mas venha, levanta-te, decida, saia das trevas, que a luz está passando dizendo, venha traidor, venha adúltero, venha prostituta, venha cobrador de impostos, venha como está, e você verá Deus agir transformando a sua vida. Quando Jesus estiver passando por você, não pergunte para ele para quê, por quê. Apenas levanta-te. Levanta-te. Decida por Jesus. Mateus decidiu por Jesus. Os enfermos decidam por Jesus. Os pecadores decidam por Jesus. Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Reflita sobre essa mensagem e que ela venha queimar no seu coração, entendendo que Jesus está passando. Segue-o, levante, decida por Ele. Não olhe como você está, não olhe quem você é, mas olhe quem Jesus já viu que você vai se tornar. Que Deus te abençoe. Good morning. Obrigada, Deus.